Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Essa é a parte 2 da roda de conversa Fisioterapia na Sala de Parto. A parte 1 também está disponível por aqui. Participaram dessa roda de conversa as obstetras Luísa Aguiar e a Jeane Garler, a doula e naturóloga Carolina Domingues e diversos fisioterapeutas de vários lugares do Brasil. Se você preferir, você pode assistir o vídeo completo com nossos slides no nosso canal Papo e Saúde no YouTube. Você pode conferir na descrição o arroba de todos os profissionais que participaram dessa conversa. Vamos passando aqui pela frente. Ó, próximo já é os objetivos da fisioterapia intraparto, né? Então, o grande objetivo geral, num contexto geral, se a gente for parar para pensar, né, seria tentar ajudar no alívio de dor dessa paciente, como eu acredito que não seja só da fisioterapia, mas seja de toda a equipe, por isso que a gente está batendo muito na tecla de equipe, né? Oi? São possibilidades de abordagens diferentes, né? A gente entra com outros recursos, além do medicamentoso, além do que a doula acaba fazendo também. Então, a gente pode entrar com outros recursos no momento do parto. Exatamente. Trabalhar principalmente a fadiga materna, que é uma coisa que tem sido muito discutida ultimamente. Tem artigos bons saindo sobre isso e evidenciando cada vez mais, porque a fadiga materna também é um apontador de que essa gestante vai jogar a toalha em algum momento, né? Porque realmente, assim, quem passou por trabalho de parto aí sabe, eu não passei ainda, quero passar, mas é punk, quem acompanha percebe aí, as médicas aí, a doula tá aí pra dizer, né, que o quão é diferente o nível de dor de cada um, o quão é diferente a recepção dessa dor, né, e a fadiga materna, ela tá totalmente atrelada aos níveis de gasto energético e aos níveis de dor recepcionadas por essa paciente, né. Então a gente também tem uma ação bem grande aí em também quantificar e tentar trabalhar em cima para que essa fadiga materna não aconteça tão rapidamente, porque ela vai acontecer, mas não precisa ser tão precoce, né? Por isso que não é uma maratona, né? A fisioterapia não entra para fazer uma maratona de exercícios, entra com exercícios específicos para facilitar o processo. Exatamente, essa é a diferença, né? Então, Carol, o que vai ser a diferença do que é feito no consultório e o que é feito no trabalho de parto? É o que eu sempre falo para as minhas pacientes quando elas perguntam, né? É justamente dosar em momentos específicos, pensando na biomecânica daquele momento do parto, né? E aí vem a conversa com o médico, com o enfermeiro que está assistindo a ela, para a gente saber qual é o grau de dilatação, qual a altura do bebê, em que plano de Deli que o bebê se encontra, o que a gente pode pensar nas limitações dessa pelve, por isso que vem atrelado ao pré-parto. Né? Eu acredito que é difícil, não sei se tem alguém aqui que trabalha em maternidade especificamente já nessa assistência imediata da paciente quando chega na maternidade, né? Só em intraparto. Eu sei que para o Nordeste acontece muito. Eles têm um serviço já estabelecidos, mas não de pré-parto, e sim só de intraparto. Mas é justamente isso. O legal é a gente conseguir entender as limitações da pelve, as limitações ortopédicas que essa paciente tem e que podem sim alterar o resultado final, né? Mas trabalhando adequadamente. Isso que a gente tem que sempre pensar. A ansiedade, que eu acredito que quanto mais a paciente é bem informada, principalmente no pré-natal, melhor. Então, eu trago aí pra gente também da fisioterapia, para os médicos, para a doula, a informação, né? O que você vai passar de informação para aquela paciente? Tem paciente, por exemplo, hoje eu fiz avaliação de uma por teleconsulta, 37 semanas. Aí eu perguntei para ela. Eu perguntei para ela, eu falei assim, tá, e aí, como é que estão as expectativas pro parto? Já conversou com a tua médica sobre fases de trabalho de parto? Vamos falar de pródromo? Não tô sabendo, né? Então, é complicado. Aí dá vontade entende? de contar assim, o que queres tu de mim, querida? Não é? E não só de mim, mas tá idealizando um parto onde tem pouquíssima informação.
né? E a informação, eu acredito muito que ela reduz a ansiedade da paciente e do parceiro ou da parceira. Sim, com certeza. Né? Então, para a fisioterapia, a gente pensa muito em trabalho de relaxamento do assoalho pélvico na hora do parto. Então, a gente utiliza de algumas técnicas, algumas posições, algumas técnicas respiratórias para que isso facilite e traga um desbloqueio dessa musculatura, da hiperatividade dessa musculatura que pode acontecer durante o trabalho de parto pelo nível de dor, pelas sensações, né? Dependendo do plano da pelve, onde ela está sentindo algumas dores, pode aumentar uma tensão. Então, a gente tem um trabalho mais voltado para esse relaxamento também do assoalho pélvico, porque a gente sabe que é a última barreira que o bebê vai precisar passar aí pro parto. E muitas não querem. O que a gente quer também é um períneo mais saudável possível, né? Funcional e tudo mais. Então, tentar reduzir pelo menos um grau de laceração muito alto, que a gente sabe que a gente não é palpável isso, né? Então, também não depende só do físico, como a Luísa falou, não depende só do médico, mas tentar trabalhar nesse contexto, dando o melhor de si de cada um, né? A grande verdade é que a gente nem sabe do que depende. Sozinho. Não, sozinho, eu até acho que é o bebê, gente. Eu acho que o fator mais importante, eu acho que é o bebê mesmo, né? A gente não tem controle sobre ele. Não, e assim, né? Os estudos estão aí para tentar responder melhor posição, melhor isso, melhor aquilo. E não tem. Né? Não tem, então... Na verdade, exatamente, acho que a gente não sabe responder isso. Aquela história de que tudo é meio instintivo ali na hora é uma grande verdade, né? A gente prepara e de repente chega lá, o cenário muda todo e a gente se adapta, o paciente também. Porque não tem como responder antes, né? Exatamente. É engraçado, aquela paciente bem quietinha que fala, coisa que eu menos quero é fazer escândalo no meu parto. Daí ela vai lá em trabalho de parto, faz um escândalo e no final ela, desculpa, tipo, nem ela se colocava naquele papel ali. Então, não, e como volta aquela história como se ela não pudesse gritar, não pudesse externar nada. Como na verdade, ela imaginou o parto dela chegar ganhando, não vou precisar fazer nada. E daí ela dói, né? E não é bem assim. Entendeu? Não, são várias coisas, né? Eu tive uma paciente recentemente muito pudica que Deus me livre, posição de 4 apoios, que horror, e não queria o marido ver, não queria isso, não queria aquilo. Em resumo, ela se agachou na hora, não deixou ninguém encostar nela. Foi um bebê que nasceu em 2 tempos, nasceu cabeça, depois nasceu ombro, ela se assustou horrores com aquilo. Não ficou traumatizada, depois ela ficou bem tranquila, mas na hora ela não queria nem pegar o bebê porque nasceu de 4 apoios. Né? Então, assim, o que a gente faz, né? E a posição de 4 apoios para fisioterapia é assim, ó. Não, pra gente é maravilhosa. Inclusive, quando a gente assiste o bebê de camarote, só segura, né? E as pacientes têm muita dificuldade de aceitar. Pelo menos. E aí vem uma quebra de padrão, né? O tabu, a gente né? fala e elas já fazem aquela careta, assim. É que é uma quebra de padrão dupla. Além de não estar na posição que passa na novela, ainda está completamente invertido, né? Então, tipo, geralmente eu vejo assim, aí agora eu tô assim? Como assim? Não, e fora que é uma posição muito atrelada à relação sexual, né? Ao intercurso. Então, as pessoas. Mas, olham gente, o nascimento está totalmente atrelado à relação sexual. Não tem parto orgástico, né? As pessoas têm que abrir a cabeça para isso. É completamente sexual. O parto é completamente sexual, né? Então... Exato. Aliás, ele só tá ali por causa de uma relação sexual, por favor. Né? Exatamente. Então, assim, pra gente ver como é complicado. Nós da Físio, como a gente faz esse treinamento anterior com a paciente de treino de expulsivo, ensinando a relaxar, ensinando a respirar adequadamente na hora do expulsivo, a fazer a prensa abdominal mais correta, tentando chegar num meio comum, em uma coisa mais redondinha possível, né, para tentar minimizar os impactos em cima dos órgãos. Quando chega na posição de 4 apoios, elas veem assim, primeiro elas estão com aquela resistência. Quando faz a posição de 4 apoios e consegue fazer o expulsivo, elas olham pra gente e falam assim, a grande maioria aqui vai concordar comigo. Meu Deus, mas foi só 2 respirações? Ou então, tipo, meu Deus, mas foi tão menos doloroso do que das outras vezes? Nem senti sair. E ficam aquele misto, né? Do tipo,
ai, eu tenho vergonha, mas eu percebi que aquele foi legal, foi bom pra mim, e não querem aceitar isso. Mas uma Mas ainda assim, ela não se imagina lá na hora fazendo isso, entendeu? Não, elas não se imaginam, só que é tão, hora, às vezes é tão instintivo, né, que vai no instinto e aí flui e ela depois, ok, mas elas não se imaginam. Quando Sim. tu fala, a maioria faz cara de vergonha. Ai, não, né? Acho que mas também... Meu marido vai ver. É a mesma história do cocô. Morre de medo de fazer cocô na hora, não vê nada, né? Então, é o mesmo pudor, né? Mas acho que também aí entra uma das vantagens da própria fisioterapia durante o acompanhamento pré-parto, né? Que é apresentar as possibilidades e não tornar nada naquele momento novo. Então, exatamente. A posição não vai ser mais nova. Então, se instintivamente o teu corpo pedir, ela vai estar com a consciência pelo menos do movimento da posição. Até quebrar esse padrão, né? Exatamente, é quebrar o padrão. Quebra o padrão previamente, né? E a gente trabalha com repetição. Então, o número de repetições, o quanto mais a gente faz o nosso cérebro aprender por repetição, a gente quebra esse padrão e isso tudo se torna um pouco mais facilitado. A ação da fisioterapia dentro do trabalho de parto, ela também pode ser na sugestão, é aí que a gente fala de sugestão e não de imposição de exercícios, né? A gente sugere lembrando a paciente o que ela já fez antes. Né? Então, às vezes um estímulo, ou falar assim, ó, vamos ficar naquela posição de 4, ela já entende, já fala, vamos, e já tenta, né? Já fica uma questão mais fácil de se lidar e mais aceitável, porque ela também vai explorar as posições, um leque maior de posições, né? Dentro também do período de parto. A gente não vai sair... O que a gente faz é que hoje se fala muito de exercício na hora do parto e tem gente que fala assim, eu vou botar a paciente na bola e vou deixar. Mas ela vai fazer o que na bola? Né? Não, agacha aí! Mas ela vai agachar se ela tá com 2, 3 centímetros? Ô, Carol, aí ela vai abrir estreito inferior, né? Ou superior, né? Ô, Carol, você tava numa aula dessa... Eu acho que era do Alexandre, que ele falava que a bola na fase latente é horrível. Ali no início, que cansa muito a mulher, e normalmente todas as mulheres, né, começa a ter um edema de colo trabalho de parto. Não, edema de colo gigantescos. Não, elas não dormiram a noite inteira, mas estão lá, tipo... né, pulando. Cara, tipo, você gastou toda a energia do ralo, né? Tipo, é o que a gente fala. Coisa, tu tá aí pensando assim, ó, tu tem que abrir estreito inferior ou estreito superior? Qual é o objetivo dessa bola? O que Qual é a biomecânica? Ali, né? Qual é o objetivo agora, né? Cada momento. Nesse momento, o que tu vai fazer, né? Tu quer botar a paciente pra quê? Eu até trouxe esse artigo do Alexandre, um dos artigos dele, que fala justamente isso, sobre tanto a fadiga materna, quanto a intenção do exercício do uso da bola no momento correto, no momento mais adequado. E o momento correto para mim não vai ser o mesmo momento correto para Joana no trabalho de parto dela, que também não vai ser o mesmo momento da Amanda. Então, assim, tudo vai depender da relação que o fisioterapeuta tem com os profissionais que estão ali avaliando constantemente, porque nós não fazemos toque de colo, né? Então, não é função do fisioterapeuta. Então, a gente precisa saber dilatação, altura do bebê e movimentação. E, principalmente, ao escutar essa mãe, né? Qual é a dor, qual é a queixa dela naquele momento? O que ela tá sentindo naquele momento pra gente poder racionalizar e falar assim, não, beleza, então eu vou usar, sei lá, movimentação circular com ela, né? Mas o fato é, bola no início do trabalho de parto faz um gasto energético muito grande e fadiga a mãe e não é tão interessante porque pode até aumentar o nível de dor da parturiente. E até para vocês que já vão começando a se habituar com acompanhar trabalho de parto, eu acho que a Lu deve ter a mesma visão que eu. Assim, eu cada vez, apesar de o protocolo ser toque vaginal a cada 4 horas, as pacientes têm uma necessidade de saber número, de saber altura, e eu cada vez mais estou postergando esses toques porque a gente consegue fazer diagnóstico visualizando, só de observar, né, Jane? né, visualizar a paciente. Então, se tu puder... Claro, às vezes tu precisa fazer um diagnóstico no sentido de, será que a gente vai para analgesia mesmo? Será que a gente, vamos fazer alguma coisa diferente? Não vamos? Mas, no geral, se a gente não tocar praticamente
de nada durante o trabalho de parto inteiro, a gente consegue fazer exercício e mobilizar ela só de observar. Se vai pra bola, se não vai, se vai pro chuveiro, se não vai, se vai pra banheira, se não vai, se aquela dor no saco é ombro já, ou se é a cabeça do bebê que não entrou na pelve, né? Porque a observação diz muita coisa, né? Sabe que eu percebi isso quando eu comecei a acompanhar parto domiciliar também. Porque como elas não têm tantos recursos, os recursos é mais observação, então, quando eu já cheguei num trabalho de parto, eu pergunto, e aí, pra enfermeira, como é que tá? Aí ela, tá tudo bem. Eu, tipo assim, como é que tá? É quanto de dilatação? Porque pra mim era muito importante uma vez, né? O número, aí né? Ela falou, eu não sei, eu não preciso saber. Guria caiu no meu chão. Daí eu, não preciso saber. Né? Mas aí eu fui aprendendo. Os pacientes têm uma necessidade de saber, porque parece que tá dando certo ou não tá? Estagnou. Elas, Lu, nenhum número é satisfatório. Porque se você tá com 2, você quer ter 5. Se você tá com 5, você quer ter 7. Se você tá com 7, você quer ter 9. Se tá 9, você tá querendo que o bebê já esteja aqui fora. Então, assim, eu sempre falo no pré-natal também, cara, esquece relógio e esquece dilatação, porque você não precisa saber. Quem precisa saber de dados é quem tá te acompanhando. Por isso que você Mas a gente passa por louca, né? Na maternidade é muito comum. A gente sai, às vezes, no corredor, tomar uma água, tomar um café, dar uma volta. E eu faço mais partos ali acompanho mais partos ali na Santa Helena. E é muito comum as meninas dizem, e aí, doutora, como é que tá? Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas como é que tá a dilatação? Aí pergunta assim, como é que tá a dilatação? Não sei. Internou com 3, 4, sei lá. E daí elas me olham assim, tipo, mas meu Deus, o que você tá fazendo aqui, né? Tipo, como que tu não sabe? A paciente internou faz... Não tá fazendo nada, né? Faz 5 horas que a paciente internou e tu não sabe a dilatação. Não sei, né? Tipo, e aí a gente precisa quebrar esse paradigma também, né? Exato, e aí que entra a função que a grande maioria imagina, é que a fisioterapia, fazer exercício, subir e descer a escada, fazer qualquer movimentação na hora do parto, isso vai reduzir muito o tempo de trabalho de parto, né? E quanto de dilatação vai estar? Gente, é igual vocês falaram, é uma caixinha de surpresas. O que a gente tem que fazer claro, tentar reduzir esse gasto energético da paciente para que ela não gaste muita gasolina no começo, e ela consiga levar esse trabalho de parto mais tranquilo possível, das maneiras mais ativas possíveis. E ativo não quer dizer ficar lá subindo e descendo a escada o tempo todo correndo, né? São movimentações adequadas conforme a biomecânica do parto, conforme também, né? Às vezes nem movimentação, às vezes é o simples posicionamento e a manutenção da postura. Então, é uma coisa... Exatamente. Né? Eu acho que esse é o maior ponto de dúvida que rolava. Não sei a Carol, mas a gente já vem conversando mais sobre isso, mas eu já escutei muita doula me perguntando, muita enfermeira me perguntando, mas o que você vai fazer além do que eu faço? Né? Na verdade, o nosso olhar, ele é muito biomecânico. Ele é a gente olhar um posicionamento da pontinha do dedinho de um lado que está unilateral, que o dedinho mindinho, né, o dedo indicador do pé tá olhando mais para um lado do que para o outro, a gente pensar na posição, na descida desse bebê nessa pelve, os sintomas dessa paciente são muito importantes, né, então a gente tem muito raciocínio lógico e biomecânico mesmo, né, desse momento. E isso também entra na história da equipe interdisciplinar, né? Se todo mundo souber ler sintomas da paciente, vai intervir menos, inclusive. Né? Exatamente. Exatamente. E aí, aqui eu coloquei o tempo de trabalho de parto, porque alguns estudos falam, né, da atividade da mãe durante o trabalho de parto, uma gestante mais ativa, leia-se, não é uma gestante deitada, só isso, né? Mais ativa, mais consciente do corpo, consciente de todo o processo que está se passando, a gente consegue ajudar esse tempo de trabalho de parto a ser reduzido, né? Não se prolongar demais. Mas a gente também sabe que existem outros fatores. Não dá para bater no peito e dizer que é 100% nossa responsabilidade reduzir tempo de trabalho de parto, né? Eu estava conversando com a Carol ontem, Carol, que a gente estava falando sobre isso. Acho que foi. Um trabalho de parto que estava ali se enrolando, aí de repente desencadeou, e aí o resto da equipe vira uma para outra e fala assim, yes, conseguimos, fomos nós. Ai, guria, queria morrer. Ninguém tava fazendo nada lá, de repente, como se elas tivessem vencido. Como assim?
claro, todo mundo, acho que a gente vai ser demagogo se a gente não falar que a gente comemora sim quando acontece um parto normal, todo mundo quer que essa paciente tenha a melhor experiência possível e que ela chegue no que ela mais idealizou, mas o que a gente tem que pensar é que quem venceu ou não, quem passou pelo trabalho de parto ou não, é a pessoa que tá ali com a gente, né, que a gente tá assistindo e não intervindo, entendeu? Beleza. Eu acho que essa função assim de esses objetivos que da fisioterapia, no fim, não só para vocês como fisioterapeutas, mas acho que para todas nós que assistimos parto, é um objetivo comum de todo mundo, né? E aí, de novo, se a gente falar a mesma língua e todo mundo falar a mesma coisa, a gente vai entender o papel de cada um ali dentro, né? E a gente não pode vender, de novo, que a gente vai diminuir o tempo de trabalho de parto, mas a gente sabe o quanto diminui o tempo de trabalho de parto. Cara, é importante. Quando eu cheguei em Londres, na segunda semana, eu falei, eu não tenho parto normal nem a pau. Porque o que eu via de prolapso e incontinência em paciente da minha idade, eu dizia, que isso, cara? E depois, assim, tu começa a assistir os partos, começa a entender também muito daqui... Talvez, né, lá tem bastante estudos que mostram essa bem da prevalência, o porquê do porquê também dessa prevalência ser maior, né? E que não é porque elas têm 5 filhos, porque às vezes elas têm 1 ou 2, mas assim, ó, tempo de trabalho de parto imensos. Então, coisas que tu começa a perceber que, assim, se tu ajustar, o benefício vai ser só da paciente, né? E não, a gente não tá falando do nosso benefício. Exato. Todo mundo falar a mesma língua e não disser assim, deixa rolar de qualquer jeito. É por isso que eu digo ali que o medicalizado, essas coisas, elas são muito perigosas, né? Porque eu acho que vão ter pessoas que vão se beneficiar, às vezes, de um trabalho de parto arrastado. Vão se beneficiar se a gente diminuir esse tempo. Essa paciente vai se beneficiar e ela vai se beneficiar e todo mundo vai ser vitorioso, porque ela vai diminuir o tempo de trabalho de parto, ela vai diminuir o risco. Os riscos para ela e para o bebê. E a experiência dela, com certeza, vai ser uma experiência mais positiva, porque a gente lê ali, até a própria OMS fala disso, né? A experiência positiva, o parto positivo não é ter um bebê saudável só, é ter um bebê saudável, mas a mãe, mesmo que tenha sido uma cesárea, é uma mãe feliz com o resultado, né? E reduzir tempo de trabalho de parto também é isso, né? Claro, a equipe cansada também tem mais chance de complicação, lógico, né? Aí entra a mãe cansada, tem N coisas, né? Aí entra a história da interdisciplinaridade, que é justamente a gente conseguir ainda fazer um revezamento entre nós todos, né? Exato, isso é fundamental, porque senão um trabalho de parto de 18 horas, 24 horas, 36 horas, acaba com a equipe, não tem cérebro para, né? E aí se vira uma cesárea, então, meu Deus, o neurônio não existe, né? Exatamente. Já vai pra cesárea tensa, né? Que tu, tipo... Sim. Merda e pensa concordo. E é muito legal quando tem mais gente na equipe, porque cada um tem uma visão da mesma coisa, né? Cada um agrega de uma maneira diferente, por né? exemplo, mais espiritual, né? A outra já olha e fala de uma forma mais fisiológica, a outra mais emocional, a outra vê o marido ali ajudando ou atrapalhando com medo dele, ou uma mãe que veio para dentro do trabalho de parto também que desencadeou alguma coisa ali que acabou com o parto então, dela. Todo mundo dando esse se ligue, assim, do tipo... às vezes vai ser cara, eu também percebi isso. Nossa, eu também percebi isso. Às vezes vai ser tu que vai olhar isso, porque tu que viu que a mãe entrou na hora e a gente não tava fazendo alguma coisa. E aí exatamente. A gente toma uma conduta, vamos tirar essa mãe daqui. Ou vamos levar essa mulher que não tem como tirar a mãe e o marido de perto pro chuveiro, porque é um lugar que é difícil de alguém entrar, né? Então é muito legal, né? Essa troca. Eu e a Carol já presenciamos equipe, né? Eu e a Carol, o Físio, presenciamos uma cena uma vez de uma sogra entrando num contexto de trabalho de parto que foi, nossa senhora, foi uma olhada da paciente pro marido que quase rolou morte. Você tire a sua mãe daqui! Meu Deus do céu, gente, sogra, não. Eu tive agora, tá? Médica, né? Vocês conhecem ela, a gente tava na sala de parto, cara, me chega o sogro e a namorada, tipo, que o sogro tava no bar. Que bom! E ela assim, ó, tipo, dilatação completa, ela olhou se o teu pai entrar aqui, sabe? Tipo, por que as pessoas fazem
isso, cara? Gente, não sei, não faço a menor ideia. E aí a equipe se ajuda contra as pessoas sem noção, né? Não, então a gente vai tentando... Como a gente estava em mais gente, né? Na real, eu tava lá, mas ela acompanhou com outra médica porque eu tava viajando. Tipo assim, eu fui de mansinho e falei, então, foi fechando a porta. Assim, por isso, né? Se tivesse só uma pessoa, não ia dar de fazer isso. Ainda bem que tinha mais. Exato. Exatamente. A equipe também ajuda até para tapar a furada, né? Exatamente. Então, e aí a gente colocou aqui justamente isso, assim, conhecimentos, a ideia da fisioterapia dentro da sala de parto é a gente trazer conhecimentos que agregam, né, dentro desse trabalho de parto. Então, o nosso forte maior é o estudo da biomecânica, onde a fisioterapia, acredito que desde do primeiro semestre dentro da fisioterapia, a gente está trabalhando a biomecânica o tempo todo. Então, na verdade, fisioterapia nada mais é do que biomecânica no geral. Pode ser ortopedia, pode ser osteopatia, pode ser fisioterapia pélvica. Enfim, a gente tem um conhecimento bem grande em cima da mecânica da pelve, das limitações de cada paciente e o que a gente pode fazer para tentar auxiliar nesse momento, né? E trazer um raciocínio conforme a evolução de trabalho de parto, que é o que eu estava falando para vocês mais cedo, né? Que a gente já discutiu bastante sobre isso. Então, durante o trabalho de parto ativo, né, da parturiente, a gente faz o uso, a paciente, ela faz um uso constante da musculatura diafragmática respiratória, musculatura abdominal e a musculatura perineal. Então, quando a gente entende a mecânica, principalmente respiratória, né, e as suas influências em cima disso, por isso que a gente fala tanto de treino respiratório no pré-parto, ou até mesmo nessa abordagem na hora do parto, respirar junto com a paciente, ensinar ela, ter essa abordagem de ensinar a respirar de uma maneira mais adequada, a gente consegue fazer todo um treino de relaxamento desse assoalho pélvico, de liberação de espaços, e aí a gente consegue ganhar um pouco mais de alongamento de fáscias, de músculos, de ligamentos, auxilia na rotação do bebê. Então, a gente consegue agir, eu acredito que seria o principal ponto, linha de raciocínio da fisioterapia na hora do trabalho de parto, é pensar nisso, nas musculaturas diafragmáticas, respiratórias, musculatura abdominal e a musculatura do assoalho pélvico. Tem alguma outra coisa que vocês queiram acrescentar aí? Eu só queria acrescentar que isso é o resultante de uma construção, né? Então, a gente só vai conseguir um bom padrão respiratório durante o trabalho de parto se tiver construído isso durante a gestação. Então, você vai conseguir ter um bom relaxamento do assoalho pélvico se conseguir, né, fazer um treinamento muito legal e consciente durante a gestação. Então, é um passar de etapas, né? Por isso que a importância no momento do trabalho de parto é meio que executar as coisas também que a gente prepara durante o acompanhamento pré-natal, né? É só relembrar, né, Jô? Tipo... Isso. Você lembra aquela respiração, você enche o peito, né? Sei lá, alguma coisa assim, daí volta, né? Aquilo que ela já conhece, né? Exatamente. É o feedback sensorial e resposta fisiológica de um treinamento que a grande maioria, às vezes, quando consegue passar, né? Consegue ter esse tipo de assistência, fica muito mais fácil essa lembrança na hora do trabalho de parto. Mas muitas vezes a gente ainda precisa corrigir algumas coisinhas por causa do limiar de dor. Que é uma das coisas que a gente não consegue quantificar o quanto essa paciente vai ter, e a gente não consegue replicar na hora do trabalho da fisioterapia no pré-natal, né? A gente não consegue replicar o quanto de dor e o nível de dor que essa paciente vai ter. Porque o que a gente sabe... Né? A gente nunca consegue ter essa ideia em relação à dor, porque é um momento novo, né? Exatamente. Mas tendo uma boa informação durante o pré-parto e bastante tempo para ter vivenciado esses exercícios, a gente já tem meio caminho andado, né? Meio caminho andado a gente tem, só que quando a gente fala em relação à dor, né, tendo a dor como uma resposta a N estímulos e uma construção de toda uma vida, às vezes no momento do parto ela vai ter uma exacerbação em relação à dor, porque ela correlaciona alguma experiência negativa que a mãe contou, que a dor é uma construção, né? Então, por isso que é importante essa presença lá para tentar modular essa questão, as influências, tentar dar uma controlada. Exato.
cada um tem seu limiar de dor e seu reage de uma forma, né? A gente nunca vai conseguir experienciar isso previamente ao trabalho de parto, né? Isso vai ser só naquele momento. Então... Exatamente. Aqui eu coloquei uma figurinha só mais ilustrativa para a gente entender um pouquinho mais, para quem está entrando na área e quem às vezes já está, mas às vezes fica um pouco mais complicado de entender o porquê que a respiração da yoga é uma. Yoga, também nunca sei falar se é yoga ou se é yoga. Mas a respiração da yoga é uma, com um intuito diferente, a da fisioterapia já é diferente do da yoga. E a gente sempre incentiva a respiração da maneira mais adequada, pensando em biomecânica do parto em si, é justamente isso aqui, né? Se a gente, nesse caso, essa setinha, não sei se vocês veem o meu mouse, não? Sim. Tá. Então, assim, essa setinha que tá para cá, na verdade, o que a gente quer na hora do trabalho de parto é a seta invertida, né? Deixa eu colocar aqui Então, tipo, a seta para cá, porque a gente quer que cresça o abdômen, que esse abdômen ganhe expansão, para que o diafragma trabalhe a contração dele adequada, vai aumentar a pressão intraabdominal, e essa pressão intraabdominal bem direcionada vai trazer um benefício de relaxamento que a gente pode chamar de relaxamento negativo no assoalho pélvico, né? Que é um relaxamento um pouco além do que ele está acostumado de contração e relaxamento. Então, só a gente eu consegue... tô testando isso enquanto tu tá falando. Né? Mas o teu assoalho pélvico vai ganhar um relaxamento muito maior, ele vai ter um potencial de abertura muito maior, pensando no canal vaginal como um todo, né? Se a gente direciona isso de uma maneira mais adequada. Então, assim, tem momentos específicos que nós vamos usar isso, né? Não é uma respiração completa ou constante o tempo todo, né? Ela tem o direito também de respirar normalmente, livremente, mas em alguns pontos a gente vai precisar estimular esse tipo de respiração. Que foi, Jô, que eu te cortei, foi mal. Não, e é bem diferente de força de cocô. Exatamente, eu quase morro quando alguém fala um negócio desse. Mas isso é uma desconstrução que a gente também faz no pré-natal. Quando elas começam, eu tenho medo de não conseguir fazer força e tal. Não, pera aí, senta, vamos conversar um pouco, né? Quando tu já começa a desconstruir isso antes, elas já começam, tá, porque vê uma coisa na novela, outra coisa na internet, né? E isso é uma coisa que eu sigo uma obstetra no Instagram, que eu acho ela uma porta de grossa, mas que algumas coisas ela fala muito, muito coerente, assim, nesse sentido. É que a responsabilidade do parto é da paciente de informação, né? A gente é só um veículo de informação, mas ela tem que pesquisar. Então, se a gente começa a abrir a cabeça delas para isso, né? Na verdade, aí elas começam a entender um pouco melhor e ir atrás, né? Quando tu fala, não, tu não tem que fazer força, tu tem que aprender a respirar, no mínimo a curiosidade elas vão ter, eu acho, né? De ir atrás do assunto e se informar, né? Mas é aí que tá, nós somos os vetores, todos da área da saúde, todos os que assistem gestantes, somos vetores de informação, né? E aprender a botar a pulguinha atrás da orelha delas e estimular esse conhecimento, né? A paciente não tem noção de quem é o vetor bom e o vetor ruim. Exato. Então, cada paciente também se posicionar nesse sentido, né? Eu sempre falo assim, cuidado, na primeira consulta de pré-natal eu falo, cuidado com o que tu vai assistir, cuidado com o que tu vai olhar, porque assim, digita parto normal no Google, numa página... Acabou. Né? Acabou? Numa primeira página já vão ver um monte de informação que tá totalmente fora. E assim, muitos médicos do país, muito famosos, são puro merchandising, entendeu? E zero coisa boa. E tenho certeza que a paciente está seguindo essas pessoas, né? Então a gente também precisa. É difícil para a gente dizer, às vezes, mostrar para a paciente quem é, né, o vetor de uma boa informação. É complicado. Com certeza. E quando a gente fala de dor no trabalho de parto, a gente pensa nessa outra figurinha aqui da esquerda, né, que está mostrando para vocês. Quando a gente tem uma dor, qualquer dor, claro que a dor de trabalho de parto é um limiar muito mais aumentado. A gente gera contração de multifídios, né, diretores da coluna. A gente gera contração, a gente acaba colocando o abdômen muito para dentro nessa vontade, e às vezes isso pode entrelaçar com o puxo,
né? Então a gente entra em outro ponto que é o puxo direcionado, é o puxo muito cedo, né? O uso desse puxo muito cedo, puxo dirigido. E isso gera uma contração de assoalho pélvico, né? Então, por isso que é tão importante, às vezes, o feedback. A gente tenta passar a função para o pai, muitas vezes, mas o que a gente tem de relato no pós-parto é, tipo, eu lembro, mas assim, na hora da dor, meu marido não lembrou, ele ficou mais preocupado, ou a equipe que estava comigo não me direcionou nesse ponto. Ou outras já chegam e falam, nossa, eu consegui fazer a respiração bem certinha, isso me ajudou. A gente tem estudos que já mostram que o tempo de trabalho de parto também está associado a um padrão respiratório adequado, que também vai ajudar na oxigenação do bebê via placentália, e principalmente a gente consegue, além de diminuir o tempo de trabalho de parto, a gente consegue diminuir na escala analógica de dor, a EVA, 2 a 3 pontos, né, com uma respiração bem adequada, bem treinada e bem feita na hora. Então, às vezes, a gente está presente na hora do trabalho de parto também para corrigir essas situações, né? A gente, por ser fisioterapeuta e às vezes a gente acompanhar muitas delas, eu acho que a realidade de todo mundo aqui é ter um acompanhamento do pré-natal jogado isso, replicado para o parto, a gente conseguir replicar isso e entender, a gente tem um entendimento de como é a capacidade respiratória dela, quais são as limitações respiratórias dela, né? Então a gente entra muito nesse ponto também, tá? Eu vou passar Carol, eu tenho uma dúvida aí, bem rapidinho. Eu já acompanhei um parto que ela teve puxo muito, muito cedo, sabe? Muito cedo. Assim, demorou pra tá no expulsivo de verdade. E ela já tinha puxo. Isso tem alguma coisa a ver aí com essa tem figura? Também. Tem também. Às vezes o puxo tá muito cedo, né? Aquela vontade de empurrar tá muito cedo. E se a gente estimula isso, a tensão perineal vai só aumentando. Tá aumentando, né? Exatamente. Deixa eu chegar lá de novo pra gente e a gente já vai passando essa parte aí. Então, eu coloquei aqui para vocês, deixa eu só replicar aqui no Zoom para vocês, que eu acho que vocês não estão enxergando ainda, né? Então, aqui, né, a gente tem algumas recomendações, e o fisioterapeuta é um dos profissionais da equipe multidisciplinar mais responsável e capacitado para a realização do atendimento da mulher grávida durante o trabalho de parto, principalmente porque a gente tem um objetivo de estudo nosso geral, é o funcionamento muscular e de todas as articulações, fáscias, ligamentos corporais, né? Por isso que a gente leva todo esse conhecimento para o trabalho de parto. E principalmente nosso foco sempre pensando em contração e ajudando no relaxamento com fundamentos teóricos e práticos que já vieram sendo aplicados antes, né? Então, falar um pouquinho dos recursos fisioterapêuticos que a gente utiliza no trabalho de parto, tudo isso com embasamento científico, tá? Então, a cinesioterapia, ela é uma formação técnica exclusiva do fisioterapeuta, né? Eu acho que não tem... a medicina, acho que não trabalha, não estuda a cinesioterapia, né? Que é a mecânica. Na medicina do esporte, a gente estuda, né? Mas não na do parto. Exato. Então, assim, mas ó, tá vendo? É uma especialidade muito específica, né? É uma subespecialidade muito... Não tem um conhecimento amplo disso. E a gente sempre pensa na gestante não só como o assoalho pélvico, mas como um todo, né? Então, eu costumo dizer que da pontinha da raiz do cabelo até a pontinha do dedo do pé, tá tudo interligado. E a gente precisa entender o posicionamento dela na hora do trabalho de parto, para que tudo facilite e tente ajudar um pouco mais nesse processo, né, do nascimento. Então, a gente também ajuda essa técnica da cinesioterapia, que são as movimentações mais adequadas, auxilia a parturiente em se manter mais ativa, mobilizando adequadamente, dependendo sempre da fase de trabalho de parto, porque não adianta querer fazer bola, querer botar a paciente para fazer cócoras, sendo que a gente não tem uma linha de raciocínio do momento adequado, do momento mais indicado para que esses posicionamentos aconteçam, né? E a gente via muito isso, assim. Às vezes médico, eu tenho a bola, aí pega lá a bola na maternidade, coloca ela sentada embaixo do chuveiro e fica, né, eterna. Porque parto humanizado é ter bola, né? Né?
É o kit, tem que ter a bola. É o kit. Olha, se tu não usar a bola, tu não fez o negócio. Carol, exatamente. Deixa eu tirar uma dúvida. No slide anterior, você estava comentando sobre os grupos musculares e agora você falou sobre a posição de cócoras e me surgiu isso. Quanto ao trabalhar durante o pré-natal, abdutores e adutores para sustentar todo esse período, membro inferior principalmente, o que vocês dizem sobre isso? É bem importante, né? Então, por isso que numa triagem, né, numa boa avaliação, numa boa anamnese anterior, a gente precisa entender qual é o nível de sedentarismo dessa paciente ou de um nível de atividade física que ela faz, qual é a frequência e qual é o tipo. Então, aí a gente entra também na importância da gente conseguir falar diretamente com o educador físico, né, dessa paciente, entender quais são as limitações dela, onde ela tem mais fraquezas, onde ela tem mais encurtamentos, para tentar esse equilíbrio também, porque ela vai precisar, isso está muito atrelado na fadiga materna, ela vai precisar de resistência muscular, isso não quer dizer contratura, né, a gente está falando de resistência muscular, para que ela consiga ter uma resistência e um grau de fadiga menor nesse trabalho de parto. Então, a gente também tem que equilibrar. Trabalho de parto não é trabalho, é por isso que é trabalho, né? Então, para ela resistir a toda a demanda muscular, ela precisa de resistência. E a gente sabe que durante a gestação, a mulher ela precisa se manter ativa para que tenha uma manutenção, um pequeno ganho, né, de qualidade de estrutura muscular. Sim. Alguém estava falando aí junto? Acho que é alguém no microfone paralelo, uma criança. Tá. É porque tá pegando, né? Aí eu achei que tava falando Carol. Então tá. Então eu coloquei aqui também algumas orientações de postura, e isso todo mundo a gente já tem um grande leque aí de entendimento que a gente já veio discutindo, né? Que são estimular as posições mais verticalizadas, evitar a posição supina prolongada, principalmente. A gente sabe que não só pela mecânica da pelve, mas por alterações cardiovasculares, alterações de contração de uterina, isso reduz a contração, então o posicionamento vai influenciar nisso também. Então a gente também tem que ter o raciocínio não só biomecânico, mas hemodinâmico dessa paciente também, tá? Aqui eu coloquei para vocês o artigo da revisão sistemática, né? Falando também, só para confirmar e corroborar com o que a gente vem falando do parto verticalizado, né? Que a gente consegue, num geral, partos verticalizados e caminhadas e afins, isso foi um geralzão deles, tá? Que a gente consegue reduzir o tempo de trabalho de parto, menor uso de fármacos para nível de dor, menos partos cesarianos num geral, né? Mas isso em contextos que são normais, né? Dentro de uma linha normal aí de trabalho de parto que flui bem, né? A gente tem até evidência entre a correlação de mulheres ativas e sedentárias, né? Então, gestantes que simplesmente por serem ativas, fazerem uns 150 minutos de atividade física semanais diluídos entre aeróbico e força, já tem uma probabilidade maior de fugir do parto com intervenção e encarar o parto normal. Então, a gente entra também nesse meio, só que com um exercício especializado, né? Exatamente. E quando a gente fala intervenção, são as intervenções desnecessárias, né? Ou antecipadas. Então, a ideia da... A literatura que me veio à mente agora, esse artigo que eu lembrei entre relação sedentária e ativa, é intervenção no caso cesárea, né? Então, até com relação da fadiga materna e ir para cesárea sem necessidade. Sim. Aqui eu trouxe também, a gente já discutiu bastante isso sobre isso hoje, a questão do uso da bola, né? Aqui a gente consegue ver que é um artigo de 2019. Nesse artigo eles conseguiram reduzir entre 20 e 90 minutos, né, de tempo de trabalho de parto. Comprovado que o uso racional da bola, né, não interfere no apigar do bebê, e nem para sim, nem para que não, né? E deve ser aplicada sempre com o uso de raciocínio biomecânico da pelve e dependendo da apresentação cefálica,
né? Aqui eu trouxe um outro artigo falando da eletrotermoterapia, no caso da eletroestimulação. Não sei se todo mundo já está familiarizado aqui, mas a gente utiliza muito isso. A eletroestimulação, que é o TENS, nesse caso. Eu vi no HU só. Então, o TENS, ele é muito utilizado e muito estudado pela fisioterapia. Ele não é, uma coisa que é importante falar, ele não é de uso exclusivo, infelizmente, né, da fisioterapia, mas a fisioterapia é a que mais estuda tempo de frequência, tempo de uso, qual a voltagem correta, né, os hertz, os microsegundos que vão ser utilizados. As pesquisas são muito em cima disso. Eu coloquei aqui para vocês também, depois a gente vai mandar o PDF para vocês verem, tá? Ó, o TENS ali na mão da Ariana. Né? Então, a gente utiliza com eletrodos de superfície e dependendo da intenção, né? Então, não é simplesmente colar o eletrodo ali e ligar o aparelhinho e deixar, né? Existem estudos que comprovam o tempo de se utilizar, a fase correta de trabalho de parto para se utilizar. Então, é bem importante que seja, num geral, um fisioterapeuta que tenha um estudo em cima disso. A eletroestimulação, ela tem validação científica grau AA, né, em relação a controle de evidência. Então, é muito valiosa, é muito valioso esse recurso. Exatamente. Então, a gente utiliza ele muito em alguns aspectos e alturas diferentes durante o trabalho de parto, dependendo do que a gente quer trabalhar. Se a gente quer trabalhar mais contração uterina ou se a gente quer trabalhar redução de nível de dor lá na teoria das comportas, né? Então, a gente utiliza em cima disso, eu acredito que é um grande aliado mesmo do trabalho de parto. Aí eu trouxe um de hidroterapia aqui junto com o uso da bola, então seria o uso do chuveiro ali, acho que está mais do que disseminado a questão para alívio de dor, né? De um recurso não farmacológico. Também trouxe ali para vocês, para mostrar, e é uma das coisas que a gente estuda bastante também, hidro na fisioterapia, né? O tempo é muito importante, o tempo que essa gestante vai ficar no chuveiro, para também não gerar uma fadiga, né? Uma baixa de pressão muito grande. A gente sabe que durante o trabalho de parto isso oscila muito, né? O tempo o tempo. A pressão da gestante, ela pode subir, ela pode descer, naturalmente ela vai ter um aumento, mas a temperatura muito quente, ambiente muito abafado, pode gerar uma fadiga muito maior nessa paciente também, tá? Carol, aqui eu trouxe de novo a questão da... Por que vocês não criam alguma coisa de hidroterapia na gestação? Tem quase nada aqui em Floripa, né? É que é bem complicado o uso de piscinas, né? Pensando na hidroterapia, na imersão da gestante, piscinas adaptadas, piscinas dentro da regularidade, né? Tem poucas clínicas aqui em Floripa que tem. E mesmo assim não são tão... no coronavírus. Sim, meio hídrico, né? Uhum. Então a transmissão é maior, enfim. Então tem uma série de burocracias, mas assim, confesso que a gente sempre tem vontade, né, Joana? É um bom ambiente para se trabalhar com gestante, mas não sinto como uma necessidade, sabe? Eu acho que dá pra gente fazer um excelente trabalho fora da água. É uma variável muito grande, assim, tem toda a logística, o tempo de entrada, o tempo de saída, e aí a exposição, e tem aquelas que têm a restrição de sair na chuva, sair no vento. É muita variável, assim. Por hora, a pele da gestante é uma pele muito mais sensível, então o cloro, ele geralmente é tratado com cloro, e aí o cloro altera. A Jeane aí, que nada, tá ligada nessa... nos processos aí de... Eu fiz hidroterapia, eu fiz exercícios de hidroginástica durante a minha gestação. Achei que foi uma experiência muito boa, mas faltou uma orientação específica. Eu acho que seria muito interessante ter mais desse serviço aqui, sabe? Mas não vai sair de mim, pelo menos isso. Quem sabe a Funchal Físio não amplia os seus horizontes também, né? Mas não é uma opção neste momento.
Principalmente com o Covid aí, né? Tem toda esse cuidado, né? É, muito cuidado. E assim, o que a gente vê é falta de parâmetro, né? Toda clínica de fisioterapia que bota piscina se arrepende depois. Exatamente. Aqui eu coloquei de novo. É todo um custo, né? Então, é mais uma coisa para gestante também. Enfim, tem que pensar, isso tem que ser muito bem pensado, né? Aí aqui eu coloquei para vocês de novo só um esqueminha para vocês visualizarem os tipos de padrões respiratórios que a gente pode estimular na gestante, né? Então, num período de dilatação e um período expulsivo, as respirações vão ser parecidas, porém com treino respiratório bem adequado. Por isso que a gente treina bastante treino abdominal na gestante, mas não é aquele abdominal convencional, né? Quem participou da última reunião que a gente fez sobre diástase, a gente sabe que a gente é contraindicado o abdominal de flexão e que a gente trabalha dentro da mecânica desse abdômen da gestante, a ativação mais correta da fibra muscular. Para quê? Para que no parto, por isso que a gente fala que é uma construção, né? Para que no parto ela consiga ativar essa musculatura e faça o empurrar do bebê ali de uma maneira mais adequada. Dando o quê? Que nem a Luísa falou, o pós, né? Isso tudo vai refletir no pós dela, né? Se é um tempo de expulsivo muito prolongado, com apneia, se é um puxo direcionado. Isso é bem importante de falar, Carol, porque faz parte do nosso acompanhamento pré, né? Essa necessidade da função abdominal durante toda a gestação. Porque às vezes a gente observa, são gestantes que fazem muitos exercícios, né? Elas fazem pilates, fazem academia, fazem isso, fazem hidro, mas tem um abdômen hipotônico, que passa sem um exercício específico, uma orientação específica dessa ativação abdominal, que é bem importante fazer durante o pré-natal, né? Aí a gente entende por que o médico na hora vai ter, e as meninas aqui que estão aqui, que são médicas, vão entender o que a gente está falando, por que lá na hora vocês acabam tendo que pedir para fazer uma força de cocô longa, prender a respiração, porque essa mecânica não está acontecendo de uma maneira adequada. Não foi treinado antes e não foi principalmente fortalecido, né? Os grupos de oblíquos, transversos, não foram, que são os grupos musculares que são ativados nesse momento. Né? Então, tudo isso que a gente pensa numa construção e pensa para a hora do parto, para colocar em prática junto, dando esse estímulo o melhor possível para evitar isso para o futuro, as alterações pélvicas futuras, né? Então, aqui eu coloquei de novo um pouquinho dos padrões respiratórios para vocês, né? Que a gente já vem conversado bastante, só para embasar cientificamente aí, que a gente não tira do achismo. Graças a Deus a gente consegue ter bastante evidência científica adequada e nos respaldando em cima disso, tá? Aqui eu coloquei também o questionário de fadiga materna, que é uma ferramenta bem interessante de se aplicar, justamente para que a gente consiga, claro, a gente não vai conseguir aplicar ele inteiro, mas consiga ter parâmetros adequados para entender o momento de começar uma atividade ou de dar um descanso para essa gestante também, que ela também precisa de um descanso durante o trabalho de parto. A mamãe faz, mas... E aí eu coloquei aqui para vocês, né, para a gente finalizar. Para quem não ouviu falar ainda, a Associação Brasileira de Fisioterapia na Saúde da Mulher, ela está com uma campanha por mais fisioterapeutas nas maternidades, né? Justamente por isso, porque os serviços públicos não têm um serviço estabelecido, isso fica de falta acesso para a população. Aqui a gente está falando bastante de serviço particular, né? Então, eles estão aí tentando desde 2019, eles lançaram ano passado, e agora esse ano eles iam estar mandando várias solicitações para as maternidades e embasando cientificamente. E aí eu trouxe para vocês, para a gente discutir, que acaba que a gente já veio discutindo e eu achei isso interessante, que a gente foi enganchando um assunto no outro e foi fluindo muito bem, né? Que é como está o acesso à fisioterapia nas equipes de intraparto na cidade de vocês, né? Então, uma coisa que a gente também tem que pensar muito,
São quais estratégias nós podemos elaborar para que mais pacientes tenham acesso à equipe multidisciplinar, né? Isso que a gente conversou sobre a indicação que parte do médico, a indicação que parte da fisioterapia, a indicação da doula, enfim, dessa equipe como um todo, e qual seria o cenário ideal, né? Que a gente sabe que está longe do ideal, mas o que a gente poderia fazer para que isso fundamentasse mais esse assunto, e como melhorar a relação com os demais profissionais envolvidos na humanização, e principalmente como a gente pode conscientizar o público em geral da necessidade do acompanhamento de multidisciplinar, ou no caso, interdisciplinar. Eu queria fazer uma colocação, Carol. Agora eu tenho experiência das viagens nos cursos, né? Esse ano eu já levei curso de diástase para Campinas, Uberlândia e Maceió. Em cada um desses lugares, eu tive relatos completamente diferentes, porque, assim, mesmo o assunto do curso sendo diástase, na hora do café a gente conversa sobre tudo, claro, pélvica, né? E aí, as meninas sempre contam, falo meninas porque todas sempre são mulheres, e aí elas contando da experiência em relação ao acompanhamento de parto nas cidades. A realidade, em Maceió, por exemplo, no Nordeste, é completamente diferente de Uberlândia, que era sem nem possibilidade de entrada. E as meninas em Campinas também estavam relatando a mesma dificuldade, que elas não conseguem entrar ainda como fisioterapeuta. Por isso que é tão importante essa ação da Abrafisme, né? A gente aqui em Florianópolis está tendo uma receptividade positiva, tu és o nosso principal exemplo disso, né? Tá entrando, acompanhando o parto, mas aqui ainda está em construção e acho que é um cenário positivo em relação a toda a fisiopélvica, tanto de atendimento no consultório quanto de acompanhamento no parto. Mas a realidade no Brasil ainda está muito diferente. Tem cantos que já está tudo bem no SUS e tem cantos que ainda não tem nem no particular a autorização para entrada, né? E isso vem da formação. É o que a gente estava conversando acho que foi com a Lu, né, Lu? Que a gente estava falando agora há pouco, no comecinho, sobre o serviço estar dentro da maternidade, né? Então, assim, por que não tem pós-graduação dentro da maternidade, fazendo um serviço de residência, né? A própria faculdade, às vezes, não cria uma necessidade de demanda onde aquele hospital fale, poxa, é tão bacana, é tão interessante quando tem aquele serviço pré-estabelecido ali por aquele período do semestre e no outro semestre não tem turma. E aí, né? Não criou essa demanda? Mas até o próprio modelo da fisioterapia, né? Eu fiz residência em Porto Alegre no Hospital de Clínicas e lá a gente tinha fisiopélvica, só que só tinha fisiopélvica ambulatorial para incontinência urinária de esforço, ponto. Então, para gestante e parto, eu nunca tinha ouvido falar. Eu ouvi falar quando eu comecei a trabalhar, porque lá não tinha esse modelo de disposição, apesar de ter fisiopélvica dentro do meu ambulatório de ginecologia. Tá vendo? Mas da minha formação também não ter. As pessoas, de uma maneira geral, quem já está indo em casa de trabalho, somos nós, basicamente, né? A gente que agora que está se formando, as pessoas, elas às vezes têm a vontade, a necessidade de conhecer coisas diferentes, sabe? Conhecer o novo, de saber educar e tudo mais. Então, assim, para o médico que já está estabelecido, que já faz, às vezes ele não está nem aí, ele não quer saber, não indica, ele não... Por isso que às vezes nesses lugares vai ser muito difícil em cidades. Se aquela cidade não tiver um caráter de pessoas mais novas, mais recentes, que chegaram com mais gás, assim, normalmente vai ser mais difícil de colocar, né? Isso que assim, ó, Campinas, que tu falou, é um lugar que produz trabalho científico pra caramba. Unicamp? Assim, ó, uma das meninas do curso de Campinas tá aqui na nossa roda, a Priscila, né? Priscila, dá um oi aí. A Priscila, ela tá de prova. Foi uma das coisas que a gente discutiu, a dificuldade. A gente tem uma referência da fisiopélvica lá, que é a Rê, que trabalha incessantemente como... Ela é doula também, né? Trabalha como físico, e ela não consegue entrar como fisioterapeuta em nenhuma das instituições da cidade. Então, é uma... Olha o quanto é contraditório, porque eu fiz PUC lá em Campinas, eu fiz PUCamp, e lá a gente tem o hospital universitário, tanto a PUC quanto a Unicamp, e tem fisioterapia. Sim, tem. E podia dar oportunidade
né, para começar então desde já. Mas não tem, eles não abrem. É uma coisa burocrática, né? Porque falta interesse. Isso aí não é oposição, por exemplo, médica, porque eu tenho grandes, no meu grupo da urogineco, eu tenho vários uroginecos que são 100% físio que trabalham em Campinas. Então, isso daí deve ser uma coisa que vem política, sei lá. Não, é da própria instituição ainda, né? Então, é uma coisa burocrática, assim. E eu acredito que esse movimento que a gente tem feito, tanto assim, claro, esse grupo aqui nosso de hoje é um grupo pequeno, é um grupo que de grão em grão a gente vai conseguindo construir uma visão de equipe interdisciplinar e discussões muito ricas e tudo mais, mas eu acho que a gente tem que desenvolver estratégias onde a gente dissemine cada vez mais informação de qualidade e trazendo tudo isso que a gente discutiu aqui hoje, né? Para justamente isso, porque quanto mais a gente é falado, mais a gente é ouvido, mais a gente vai ter essa abertura num geral para que essa equipe dos sonhos aí, que seja, que a gente comentou lá no comecinho, de médico, enfermeira, doula, fisioterapeuta, marida, enfim, seja uma equipe mais acessível, né? Acho que foi bem produtiva a nossa troca por aqui. Foi bem legal esse momento de hoje pela presença, né, não só de física, a gente imaginou que no início seria... O Miguel está super querendo participar. Que seria uma troca entre... Ainda bem que foi multidisciplinar mesmo, que a ideia é exatamente essa troca, muito, muito positiva. Agradeço de coração a presença de todos. Agradeço a Carol por guiar esse fala do dia de hoje, né, Carol? Que foi bem importante. Convido a todas mesmo, as nossas obstetras que estão acompanhando aqui, que também trabalham com ginecologia. E na segunda-feira, uma troca, a mesma roda, a mesma ideia, só que com uma convidada que é a Mônica Lopes, que é uma das fisioterapeutas mais ferrenhas em relação à disfunção sexual na internet. Então ela levanta bastante a nossa bola e ela vai estar falando sobre a atuação da física na vulvodínia. Na vulvodínia. Então a gente vai conversar sobre isso na segunda-feira, depois a gente o flyer de convite para todo mundo. Espero que tenha sido um momento bem legal, que todo mundo tenha gostado. Eu vou abrir aqui a tela para ficar todos os quadradinhos juntos, para a gente poder bater uma foto. Ô, Joana, eu fui no Congresso Europeu de Sexualidade antes do coronavírus. Amém, Senhor, né? Não, eu voltei uma semana antes desse rolo, né? Eu acho que eu nasci com muita sorte. Você ia estar presa lá. Meu Deus! Vulvodínia foi assim, talvez o tema mais... era um congresso bem legal, um congresso interdisciplinar. Eu estou fazendo pós-sexualidade, né? Só tive uma aula do coronavírus. Mas o vulvodínia era um tema, tipo, que estava muito prevalente. Muito mais do que eu imaginava, assim, né? Enorme. Tanto que é um tema muito pouco discutido no geral, né? A gente encontra na prática clínica, na verdade, a paciente com uma subqueixa, né? Ela vem por incontinência urinária para nós ou por qualquer outro motivo, e na avaliação a gente acaba observando uma alteração de sensibilidade ou ela mesma relata uma queixa em relação à dor. Então, na segunda-feira, né, reservem suas cadeiras para a gente conversar aqui, vai ser um momento bem legal. Bastante informação. Eu vou bater uma foto. Gente, eu queria agradecer demais, assim, eu fiquei bem feliz com a discussão. Eu chamei a Luísa com a Jeane e com a Carol justamente para ter esse fervor, sabe? Esse debate importante, porque eu acho que falta tanto para a fisioterapia isso. Falta muito ter esse acolhimento e esse entendimento de que a gente não trabalha sozinho, que a gente tem que aprender a trabalhar em grupo. Então, acho que esse é o maior recado de todos do meeting de hoje. E agradecer demais a presença de todo mundo, foi muito legal. E que venham os próximos.
essa foi a parte 2 da roda de conversa Fisioterapia na Sala de Parto. Espero que tenham gostado e aproveitado bastante. A parte 1 também está disponível por aqui no podcast Papo e Saúde. Se você preferir, você pode assistir todo o conteúdo com os nossos slides completo no nosso canal Papo e Saúde também no YouTube. Aproveite para conferir nossas redes sociais, @Papo de Períneo e @Saúde Perineal. Obrigada a todos.